pessoal, estamos aqui mais uma vez, reunidos para conversar sobre coluna de cavalo. Espero que você esteja por aí, espero que você esteja interessado no assunto de coluna. Vamos chamar alguns amigos aqui, lembrando que esse aviãozinho, a gente aperta ele e envia para as pessoas que a gente quer convidar. Aqui na minha conta aparece muito pouca gente. Acho que deveria aparecer mais, já que eu tenho 700 e poucos seguidores. Devia aparecer umas 700 pessoas aqui. E não aparece. O que aparece aqui é nem 30 pessoas. Não sei porquê. Mas vamos lá, vamos convidar as pessoas para ver nossa live. Vamos enviar o aviãozinho. Vamos convidar 10 pessoas, cada um que estiver chegando, para que essas pessoas possam vir curtir a nossa live. E se vocês estão vendo uma luz vermelhinha aí no canto, é uma luz de tratamento. Enquanto nós estamos conversando aqui, eu estou tratando o meu joelho, que está com uma lesão. Então, pessoal, nós estamos conversando já. Hoje é o 10º dia de live. Eu sempre fico assim, e o que eu vou falar amanhã? Eu queria até ter colocado um post a respeito. Mas às vezes a gente fica sem saber exatamente o tópico que a gente vai falar. Já que é um assunto assim muito importante, muito extenso. Teriam muitas coisas a serem consideradas, dependendo do público, dependendo se a gente tem uma chamada mais para o profissional do hipismo, uma chamada mais para o médico veterinário ou para o estudante. De verdade é que a nossa ideia é misturar um pouco, é fazer tanto o público em geral quanto os técnicos, as pessoas mais específicas do processo de tratamento, do processo de treinamento e do processo de proteção, vamos dizer assim, né? De recuperação e proteção da coluna. Eu olho de vez em quando aqui para cima, pessoal, porque eu tenho uma árvore enorme aqui do lado de fora no outro prédio. E sempre tem uns passarinhos passeando, cantando. Agora há pouco tinha um, dizem que é o azulão cantando. Ao final da tarde tem um sabiá. Bom, pessoal, ontem a gente conversou sobre coluna de cão. A gente falou da importância da gente verificar algumas coisas no filhote, né? Se a gente vai comprar um filhote, o que a gente tem que observar, desde o andar dele, desde a forma, o corpo dele, se ele é proporcional de um lado ou de outro. A gente já fez um desenho aqui mostrando. E nós acabamos falando sobre as diversas patologias que acometem o cão com problema de coluna. E principalmente a gente quis deixar aqui para vocês a ideia de que vocês sejam capazes de visualizar um problema antes dele ocorrer. Como, por exemplo, um cachorro que tem alguma... foram 2 itens principais que eu falei, né? Que é o andar lateral, né? Aquele andar do cavalo, sabe? Aquela marcha lateral, né? Aquele cavalo que levanta a mão direita, pé direito. E no cão isso, quando o cão levanta a mão direita, pé direito, e mão esquerda e pé esquerdo, ao invés de ser mão direita e diagonal esquerda e mão esquerda e diagonal direita, quando ele faz esse tipo de movimentação, a gente sabe que é porque ele tem alguma dor de coluna. É essa incomodação, vamos dizer assim, de coluna que ainda não se transformou ou é o começo de uma patologia. E isso acontece em muitos cães, desde filhote. Aqui entra aquela questão que a pessoa vai dizer: ah, mas ele sempre foi assim, porque ele sempre teve algum tipo de incômodo, né? E é muito importante que se identifique isso desde que ele é um filhote. Por quê? Quando ele chegar à vida adulta, aquilo tende a piorar, se agravar. E com o passar do tempo, quando ele chegar à vida
a vida de idoso, né? Quando ele chegar a seus 7, 8 anos, já maduro, e passando dessa idade, ele pode vir a ter alguns problemas, né, em decorrência dessa situação que ele já teve lá, apresentou quando jovem, e não foi tratado. E as ocorrências que vão acontecer é o fato dele ficar com dificuldade de levantar, muitas vezes ele vai ter dificuldade de brincar, ele vai ter dificuldade de subir no sofá, por exemplo, ele vai ter dificuldade de se movimentar adequadamente, né? As dificuldades que a idade vão proporcionando, mas se a gente puder evitar, né? A gente puder adiar o tempo que isso vai aparecer, isso é muito importante. Para isso que a gente precisa, é interessante que o proprietário consiga visualizar isso, tá? Então, é importante que vocês vejam, porque nem sempre a gente tem alguém, um profissional da área de quiropraxia ou um profissional mais específico na área de tratamento para fazer esse diagnóstico. Então, se vocês fizerem essa visualização, vocês podem se encaminhar ao profissional e pedir a ele um raio-x, né? Essa questão que eu achei bem importante deixar frisada aqui para vocês, pedir um exame para ver se esse cãozinho já tem alguma alteração e se essa alteração já pode começar, né, a ser tratada, porque a medicina preventiva ela é muito mais econômica, muito mais produtiva no sentido de dar resultado do que lá adiante quando ele já tiver um problema bem maior. E a outra questão que eu falei do cão foi a mesma questão que acontece com o cavalo, que é a questão de ter aquele animal magro, com as pontinhas das vértebras de fora, com as costelinhas de fora e ao mesmo tempo ele tem uma barriguinha, né? Este animal, ele tem alguma alteração na coluna e essa alteração, ela precisa ser tratada para que ele volte a ganhar peso, para que ele volte a ter massa muscular, porque isso que parece ser magro de verdade são atrofias dos músculos paravertebrais. Então ali essa musculatura fica atrofiada e o animalzinho começa a sentir, a perder peso, e com o tempo vai acontecer exatamente o que eu falei no caso de antes, ele vai diminuir a mobilidade, ele vai brincar menos, ele vai ficar mais quietinho, ele vai correr menos, né? Ele vai deixar de subir onde ele subia, ele vai deixar de acompanhar o proprietário em algumas coisas que ele gostava de acompanhar. Tudo isso devido a essa questão de ter alguma alteração, alguma dorzinha na coluna. Bom, eu ontem, de verdade, a gente fez a live às 10 e eu ia colocar um post dizendo que ela voltaria para as 7 da manhã. Só que eu não coloquei. Acho que o pessoal de repente vai estar esperando às 10, mas nós realmente o horário é às 7 da manhã. Ontem foi um dia diferente que pôde ser feito às 10 horas. E então, voltando aqui para o nosso assunto, nós temos também esse assunto dos cães. Uma proprietária que estava aqui ontem, ela até perguntou se isso se encaixa aos gatos. Sim, se encaixa também aos gatos. Eles têm os mesmos tipos de atrofia de coluna que os cães. Tem a mesma questão do gato idoso, começa a ter problemas de artrose, de coluna, começa a perder peso, fica com as costelinhas de fora, parece magro, né? Sem musculatura na região paravertebral, fica mais quietinho também, por dor. A única diferença é que o gato, por ele ser mais móvel, mais flexível, ele aparenta menos esses problemas, né? Principalmente de mobilidade. Né? O felino, ele tem muita flexibilidade, como se ele tivesse molas nas juntas deles, né? Então, essa diferença a gente visualiza, mas eles têm também os mesmos problemas que os cães apresentam, tá? E voltando a falar aqui do nosso amigo cavalo, que é o que a gente gosta de montar, né?
Eu digo, eu adoro cão, amo cão também, só que o cavalo eu monto, cão não. A grande diferença é essa. Como eu adoro essa troca de energia que a gente faz com o cavalo, né? E imagina, olhem só a importância da troca de energia, da coluna, né? Porque a coluna no cavalo, não sei se vocês sabem, mas o cavalo é o animal mais yang da natureza. Isso é um conceito eu vou dizer que é de medicina chinesa, mas é um conceito oriental em si, né? Da teoria do yin e yang, das energias que formam o universo. E o yin é aquela coisa mais calma, mais parada, mais tranquila, e o yang é o mais movimento, né? Mais agitado. E o cavalo, quem conhece sabe que é um animal extremamente agitado, é um animal que não para, a gente coloca eles numa cocheira, mas a vida dele é solto, né? Ele tá o tempo inteiro vivendo em bandos, ele tá sempre caminhando, sempre correndo, ele tá sempre em atividade. Então, o cavalo, ele é o animal mais ativo, mais yang que tem dentro do reino animal. Isso, né, visto dentro da medicina chinesa. E imagine a importância da coluna nesse momento, porque a coluna na medicina chinesa é onde está o meridiano VG, vaso governador, que é o meridiano que transporta a energia yang. Ele aqui é o ponto máximo dele, tá? E começa na região do períneo, né? Ele começa entre o último osso da coluna, tá? E a região do ânus, tá? Então, esse ponto, ele começa, o ponto número 1, né, que a gente chama lá, e o ponto máximo dele é aqui, no centro da nossa cabeça, né, o VG20. Não é o último ponto, tá? É o ponto máximo. Então, esse ponto, essa energia, ela corre em toda a coluna do animal, do ser, do nosso ser. E imagine essa energia correndo numa coluna com problema, né? Como que essa coluna com problema vai transmitir de forma adequada essa energia? Ou seja, se a gente tem, eu gosto de usar esse exemplo de uma ferrovia. Olhem que bem um panorama visual bem fácil, né, das pessoas enxergarem. Imagine um trem e imagine uma ferrovia, um trilho, né? Aqueles trilhos, eles têm encaixes perfeitos. E o trenzinho vai lá, andando. Então, se aqueles encaixes eles estão levemente desajustados, isso vai dar ao trenzinho uma dificuldade de movimentação, uma dificuldade de mobilidade. Então, pessoal, o que acontece? Essa energia que é o trenzinho, se ela estiver rodando naquele trilho errado, naquele trilho desajustado, nós vamos ter com certeza algumas diferenças na transmissão de energia para o corpo todo, né? Nós estamos falando aqui do lado energético da coluna, para aqueles que estão chegando agora. Então, se a nossa coluna, se esse trilho de trem, que são as nossas vértebras, estão desajustadas, essa energia ela vai ter uma dificuldade em rodar. Nós estamos falando aqui, pessoal, vou falar rapidinho para vocês que chegaram agora, sobre a questão da energia, porque o cavalo, ele é o animal mais yang da natureza, que é um conceito de medicina chinesa, o yin e o yang. O yang é aquela energia de movimento, de ação, né? Pode ver que a natureza do cavalo é estar se movimentando, né? A gente que coloca ele numa cocheira, né? E causa um monte de transtornos e problema para eles, inclusive vício. Então, essa energia se movimentando na coluna, assim como o trilho do trem, certo? A coluna, se tiver algum desajuste, a energia, que é o trenzinho, ela vai ter uma dificuldade de
movimentação, certo? Naquele trilho, naquele fluxo energético. E o cavalo, por ser o animal mais yang da natureza, e a energia, a principal energia yang do organismo, que é a do vaso governador, está exatamente na região da coluna. Ela corre exatamente na região da coluna. Então, se a gente traçar um paralelo, a gente vai se dar conta da importância da coluna e de uma coluna saudável para os nossos animais. E daí a gente diria por quê? Porque a gente está fazendo essa troca de energia com o cavalo quando a gente monta, tá? Esse é o motivo pelo qual muitos de nós, eu mesmo, né, somos tão apaixonados e fissurados no cavalo. Porque ele tem essa energia, essa coisa a mais que os outros animais realmente não têm, né? Eu amo cachorro, gato, papagaio, periquito, macaco, qualquer bicho, gosto, adoro. Mas o cavalo, ele tem essa coisa a mais que a gente não sabe explicar. E eu acredito, por essa questão, principalmente da medicina chinesa, que a gente estuda essa parte energética, que é essa questão da energia realmente que ele transmite. O cavalo, ele tem o dom de nos transformar, ele tem o dom de nos acalmar se a gente estiver irritado, ele tem o dom de nos dar um up se a gente estiver meio down, né? Se a gente estiver meio triste, meio chateado, a gente vai lá, a gente conversa com o cavalo, a gente toca no cavalo, a gente abraça o cavalo, a gente monta o cavalo e a gente já se sente com outra energia. E tudo isso está diretamente relacionado à coluna do cavalo, tá? A essa energia que corre lá. E assim, assim, um exemplo prático mesmo dessa experiência que eu tenho desses anos, fazem 10 anos que eu sou quiropraxista de animais e fazem 16 anos que eu trabalho com acupuntura. E a minha experiência, muitos animais, muitos cavalos, o proprietário, ele é tido como muito manso, com muito calmo, com muito quietinho, né? E a gente vai tratá-lo, né? Geralmente eu sou chamada para tratar a coluna e quando eu vou tratar esse animal, eu começo a tratar, ele realmente, de verdade, ele não é muito manso, ele tá com a energia dele muito baixa, porque isso é uma coisa que a gente inclusive faz quando a gente vai fazer o exame de medicina chinesa, a gente vê o nível energético do animal, né? Que a gente vê no ser humano pelo pulso aqui, né? Pela pulsação, não é pela pulsação em si, é pela intensidade, pela força, pela energia que tem no nosso corpo interno. E nos animais também, no cachorro pelo pulso da coxa, na região da coxa, e no cavalo pelo pulso aqui na região da jugular. Então, é muito característico, é muito certo, todos esses cavalos que têm dor crônica. Quando eu digo dor crônica de coluna, é há anos, tá? É aquele cavalo que há anos, que talvez desde potro, que talvez desde, sei lá, 2 anos de idade, ele tá com 10, ele a vida inteira teve dor de coluna. E esse cavalo, quando a gente bota a mão e vai procurar o pulso dele, às vezes ele tá tão profundo, a energia tá tão interna, tá tão baixa, que a gente quase não encontra o pulso do cavalo. Com o tratamento, isso vai melhorando, a gente vai conseguindo perceber este pulso. E este animal que era tido como extremamente manso, como aquele que nem se, né, mal se mexia, a vida dele era apenas fazer aquilo que a pessoa dizia, ele não tinha voluntariedade, ele não tinha atitude, ele era como se fosse um burrinho puxado, né, a gente querendo, mal comparando, né. E esse cavalo, ele de repente, depois da segunda semana de tratamento, né, que no meu tratamento é uma sessão, um tratamento por semana, esse cavalo se transforma. Ele deixa de ser aquele pobre, coitado, aquele cavalinho franzino, com a cabecinha baixa, sabe, quietinho. Ele começa a ser um cavalo mais altivo, com as orelhas mais percebendo o ambiente, sabe, ele começa a ter mais atitude, ele começa a ter mais vontade.
chegando ao ponto de alguns no final do tratamento quase morrerem na cocheira, né? Se transformarem. Não é porque eles eram mansos, é porque eles estavam com um nível de dor tão grande que eles simplesmente não tinham atitude nenhuma. Eles simplesmente deixavam de ser aquilo que eles eram na sua personalidade, né? Imaginem vocês, né, com uma dor crônica de coluna, então, que é horrível, eu sei porque eu tenho vários probleminhas, o tempo todo, sem poder dizer para ninguém, né, sem poder dizer o que está sentindo, sem poder falar o que está sentindo. Imaginem, o gasto energético é enorme, né, porque o teu organismo está funcionando não só no modo normal, ele está funcionando no modo normal e tentando resolver um problema que ele tem para resolver. E o organismo não consegue resolver aquele problema. Então, existe até um estresse causado, estresse metabólico causado pela dor crônica. Então, assim, eu tenho certeza que muitos de vocês nunca pensaram a respeito, nunca imaginaram, nunca ouviram falar a respeito, mas isso é fato. Inclusive, eu já comentei aqui que eu tô com um probleminha aqui no meu pedestal, que na França já foi feito um estudo onde se comprovou que os cavalos com dor crônica de um bom tempo, eles se tornam agressivos. Ou seja, isso também é fato. Já tive várias experiências de animais extremamente agressivos que a gente começou a tratar e eles melhoraram. Ou pelo menos a agressividade comigo diminuiu assim muito. Em cavalos que depois a gente fazia o tratamento de quiropraxia, de acupuntura, né, eletroacupuntura, e cavalos até que tomaram as ervas chinesas, que são assim espetaculares, que tira dor praticamente de tudo que tem na coluna. Eles se transformaram, se tornaram até animais dóceis no tratamento, animais que eram tidos como agressivos, como coiceiros, que mordiam, até no fato da condução, né? Numa pista de treinamento, eles se tornaram muito mais calmos, muito mais tranquilos, muito menos reativos, tá? Então, essa questão da energia, ela é super importante, porque o cavalo, ele nos trata, tá? Isso já é comprovado. Eu não sei a experiência de vocês, se é só montar cavalo, mas eu tenho mais de 30 anos de experiência com cavalo, quase que diária, de equitação e de medicina veterinária formada são 21, né? Mais 5 de faculdade, quase isso. Então, o que acontece é que o cavalo, ele serve como uma forma de tratamento para nós. E se a gente for pensar e fazer mais uma vez um paralelo, essa forma de tratamento, estando boa, ela vai nos tratar de uma forma melhor. Se a nossa forma de tratamento estiver com problemas, com certeza, vai diminuir a possibilidade que eles têm de nos tratarem. Porque eles não só nos tratam ao a gente montá-los e fazer um exercício, que algumas pessoas acham que a gente não faz exercício nenhum em cima do cavalo, mas a gente faz bastante, mas eles nos tratam também e principalmente pelo ponto de vista energético, tá? Isso existe inclusive trabalhos científicos que comprovam na área de zooterapia. Eu li um trabalho há 2 anos atrás que foi feito na Inglaterra com jovens presidiários muito agressivos, que eles começaram a uma vez por semana, durante 2 meses, eles começaram a ter contato com o cavalo. Eles iam tratar o cavalo, eles montavam o cavalo, eles passavam um dia na semana, o dia inteiro com cavalos, esses jovens. E eles depois relataram, houve um relato das pessoas que conviviam com eles, ó, os nossos vizinhos aqui, e um relato das pessoas que e deles próprios, né? E eles mesmos colocam que eles tiveram que se tornar mais calmos, eles tiveram que aprender a controlar a energia deles para que eles pudessem chegar ao cavalo. Porque muitas vezes eles estavam irritados, eles estavam bravos,
Se eles chegassem no cavalo daquela forma, o cavalo reagia com eles. O cavalo queria mordê-los, vinha com as orelhas para trás. Então, eles tiveram que aprender a controlar a energia deles para que pudessem chegar ao cavalo. Então, mais uma vez, por isso que eu estou falando que tudo isso tem a ver com coluna, tem tudo a ver, já que a coluna, primeiro, na minha opinião, é uma das maiores causas de dor subclínica, ou seja, dor não diagnosticada. Em consequência disso, a maior causa de dor crônica, tá? Sem diagnóstico no cavalo é a coluna. Eu afirmo isso depois de 13 anos que eu fui a primeira vez para a Inglaterra ver o trabalho da doutora Sudais, acompanhar o trabalho dela na área de diagnóstico de lesões ortopédicas e lesões de coluna. E eu digo para vocês, eu tenho essa visão de que é o maior problema de dor subclínica e dor crônica no cavalo, sem tratamento. Então, voltando ainda a essa questão energética, isso vai ainda muito da importância que a gente tem de tratar a coluna dos nossos cavalos. E daí eu posso puxar um pouquinho para aquela questão dos cavalos terapeutas, aqueles cavalos que a gente usa na ecoterapia, na zooterapia, que são cavalos mansos. E daí eu pergunto, será que eles são cavalos mansos de verdade? Ou será que são cavalos que têm dor de coluna há muito tempo e com isso eles estão ali desempenhando um papel porque eles se adequaram para aquele papel em função da dor, né? É uma coisa assim interessante de se ver. E se a gente levar o comparativo para o cão, eu gosto muito de fazer essa coisa, que o fato de eu trabalhar com diversas espécies me permite ir passar de uma para outra e pegar o exemplo de uma, jogar na outra e refletir a respeito. A gente sabe que o cão com dor crônica, principalmente coluna, ele fica mais quietinho. Ele é um cão que brinca menos, ele é um cão que participa menos do dia a dia da família. Tô falando de cão que mora dentro de casa, né? Que participa como um membro da família, né? Não daquele cão que fica lá no quintal, que às vezes a pessoa nem vê direito o cachorro. Então, esse cão que mora com a pessoa, ele se torna um cão mais quietinho, tá? E menos participativo e às vezes também mais agressivo. Eu tive uma experiência no quartel, no exército, quando eu tava, de um cão Rottweiler que foi doado, tá? Era meio um Rottweiler, né? Não era um Rottweiler puro, que foi doado porque ele começou a ficar muito agressivo com os donos, começou a morder todo mundo. E ele era um cão que tinha problemas, vários problemas de coluna. Depois que a gente tratou ele até ficou melhor. Mas ele ganhou peso, toda aquela coisa de musculatura, de costelinha de fora, de processos espinhófitos que a gente via, aquelas pontinhas da vértebra, tudo isso tapou, né? Ele encheu, ele ficou redondinho, ele ficou bem mais calmo, mas ele ainda era um cão com um problema de coluna. E ele foi doado exatamente por ter adquirido uma agressividade que ele não tinha, ou seja, era de dor. Então, assim, voltando para essa questão do cavalo que a gente monta, se a energia dele tá baixa, ele vai nos dar menos, ele vai nos proporcionar menos energia. Então, a gente quer um cavalo com baixa energia, a gente quer estar montando um cavalo, aquele cavalinho assim, né? Ou a gente quer montar um cavalo com aquela postura que a gente olha, que a gente vê, ai, que coisa linda, né? Aquela coisa que resplandece. Vocês sabem, quem conhece cavalo sabe o que eu tô dizendo, né? Então, aquela coisa que vem do cavalo, que a gente faz aquela ligação, que a gente se apaixona, que a gente bota o olho e fica aquela coisa, aquilo é a energia que ele tem, é a energia que ele transmite para nós, por ele ser aquele ser muito yang na natureza, com essa energia de movimento, que é uma energia de transformação também,
ele acaba nos dando isso. E quando nós temos um cavalo com dor de coluna, a gente passa a não ter isso. Eu vou citar assim como exemplo aqui um cavalo que eu tratei, uma égua que eu tratei o ano passado aqui no Jockey, aqui no Rio, no Jockey Clube Brasileiro. E por acaso, né, como nada acontece por acaso, eu estava conversando com o proprietário e umas pessoas no dia, e o proprietário me disse: doutora, eu quero que você olhe, faça o favor de olhar um animal para mim, porque o meu treinador, o meu veterinário, ninguém consegue fazer esse animal deixar de chegar em último lugar. Aí trouxeram a égua, só de olhar eu já vi que ela tinha uma alteração sacroiliaca, ela tinha uma alteração na coluna lombar, ela tinha aquela garupa escorrida, ela tinha pouca musculatura ali na região da paravertebral, ou seja, abaixo das pontas das vértebras, né? As costelinhas eram destapadas. Eu disse sim, essa égua tem problema de coluna. E palpei, né? A égua baixou toda, né? Quando eu palpei ali na região da lombar, região da garupa. E a gente tratou essa égua. Para vocês terem uma ideia, o tipo de animal que ela era super mansa. Primeiro, cavalo de corrida são potros de 2 anos super alimentados, né? Ou seja, estão sempre num nível bem de explosão, a 1000 pelo Brasil. E aquela égua era altamente mansa. Ok, tem animais que mesmo sendo de corrida são mansos, são equilibrados. Mas a gente começou a tratá-la. Na segunda semana, o treinador, eles não param de ser trabalhados, claro que diminui o nível de trabalho, né, a intensidade do exercício, mas o exercício sempre é positivo. Daí, na segunda semana, o treinador já viu que ela estava mais alegre, que ela estava meio que corcoviando lá no treino. Resumo, da quarta para quinta semana, ela era um animal que era puxado apenas por um tratador, né? Por um como é que chama? Não é peão, é. Agora eu esqueci o nome. No jockey tem outro nome. Não é tratador, não é peão, óbvio. Bom, daqui a pouco eu lembro. Daí, na última semana, um dia eu vejo a égua caminhando. Eu venho por trás, assim, e vejo uma égua caminhando, sendo carregada por 2. Eram 2 pessoas. Aquela maneira que carrega, em vez de botar na argola aqui debaixo do cabresto, bota uma corda aqui do lado, né? O cabresto tem aquela outra argola aqui. Bota uma corda aqui do lado, outra corda aqui do outro, e uma pessoa a 1,5 metro de distância de cada um da égua. Ou seja, aquela égua extremamente mansa, extremamente dócil, estava virada num foguete. Literalmente. Porque ela estava sendo conduzida por 2 tratadores, por 2 pessoas carregando ela. Por quê? Porque a dor tinha ido embora. Ela continuava mansa na cocheira, eu continuava tratando ela sozinha, nunca precisei que alguém segurasse ela para mim tratá-la, sabe? Mas ela adquiriu um estado emocional totalmente diferente. Por quê? Porque ela não tinha mais aquele monte de dor que ela tinha antes. Então, assim, essa questão da dor crônica de coluna, ela transforma o ser. Ela faz o ser, o animal, se tornar um outro que ele não é, né? Tanto do ponto de vista da agressividade, tanto do ponto de vista do ser calmo, ser tranquilo, como do ponto de vista energético, da energia que aquele animal vai doar para nós. E como eu estava falando agora, isso é muito importante da gente visualizar se a gente trabalha com animais terapeutas, né? Com a ecoterapia, com a zooterapia, se esses animais que para nós eles são terapeutas também. Eu conheço muitas pessoas que dizem que vai montar, vou lá fazer minha terapia. E realmente é uma terapia pra gente. Então, aquela coisa, qual a qualidade da terapia que nós estamos fazendo se o nosso terapeuta, que é o cavalo, ele está com dor, ele está com problema, ele está gastando uma boa parte da energia que ele tem, que poderia estar sendo doada para os outros, para tentar resolver os problemas internos do seu corpo, né? Esse é um pensamento assim totalmente, vamos dizer, fora da casinha, como o pessoal gosta de dizer, fora da caixa. Por quê? Porque a gente não pensa normalmente em energia. E
eu digo para vocês, aquilo que a gente ama no cavalo, que a gente bota no cavalo, que a gente fica assim, que cavalo, aquilo é a energia que ele nos transmite, né? Porque a energia é assim como a própria beleza, né? Ela vem de dentro, até do ser humano, quando a gente vê, que pessoa bonita. Às vezes a pessoa não é nem bonita, mas ela tem uma energia, ela tem uma coisa tão grande que vem de dentro dela, né? Às vezes por fora ela não tem nem tanta beleza, mas por dentro sai uma coisa dela que a gente fica assim, ai que bonita aquela pessoa, né? Porque não é a beleza física, é a energia que ela emana e aquilo nos trata, aquilo nos faz bem, né? Assim como faz mal o mal olhado, aquelas coisas, né? Você sabe, todo mundo sabe. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar, que eu tive para conversar aqui com vocês hoje. Tá sendo uma experiência muito interessante para mim fazer essas lives, mesmo que sejam poucas pessoas que estejam chegando na hora, mas elas ficam gravadas, vocês sabem, vocês podem ver depois. É bom porque muitas vezes eu me pergunto o que eu vou falar hoje mesmo, eu ainda não sabia o que eu ia falar, daí eu peguei, olhei o que eu já tinha falado esses dias, e veio essa conversa natural sobre esse lado da energia do cavalo ser o animal mais yang da natureza, por essa energia yang passar o meridiano, né? O canal mais forte dela passa exatamente na coluna, né? Então, assim, a gente sofre a transmissão dessa energia. E mais ainda, uma coisa que eu não comentei, quem monta e já montou sem sela, tem com certeza mais ainda essa percepção, né? Porque quando a gente monta sem sela, aqui no Rio, num trabalho que a gente faz até com crianças, a gente faz questão de que elas montem sem sela, exatamente por isso. Porque esse trabalho começou sendo para crianças até com câncer. E o câncer é uma doença que está diretamente relacionada ao sistema imunológico. E o sistema imunológico está diretamente relacionado com essa energia yang. Então, o cavalo, por ser o animal mais yang da natureza, ele tem essa energia o mais forte. E, como eu já falei, o ponto máximo, não o último, o ponto máximo dessa energia é aqui, na nosso cocuruto, né? Que faz a conexão com a energia do universo, nos animais também. E o ponto inicial é na região do períneo, ele fica entre o osso, o cóccix, que é o primeiro osso, né? O último osso da nossa coluna, né? Entre o cóccix e entre o ânus, tá? Bem ali no meio fica o começo desse meridiano, dessa energia, onde ela... E ali, quando a gente senta no cavalo, ou quando a gente põe a criança sentada no cavalo sem sela, a gente faz, eu sempre digo, um acoplamento energético, ou seja, aquele primeiro ponto ali senta exatamente em cima da coluna, onde passa a energia mais yang do cavalo. Então é como se a gente tivesse acoplando, ligando as duas partes, né? A energia mais forte da natureza do cavalo naquele ser, na criança, naquela pessoa. E eu acredito que isso, inclusive, vai ser uma forma de tratamento muito maior do que é hoje no futuro para os nossos, para os seres humanos. E, na minha opinião, a gente devia até colocar idoso para andar a cavalo, sem sela. Claro que um cavalo muito manso, sem problema de coluna, né? Ao passo apenas, só ao passo. Para que, primeiro, para melhorar essa mobilidade do quadril do idoso, porque às vezes a gente vê pessoas de 70, 80 anos que mal abrem a perna para dar um passo, né? Porque elas perderam muita mobilidade, elas fizeram muita artrose de quadril. E o passo é uma andadura extremamente benéfica para a gente, para a nossa coluna. Ele faz tratamento muito... Eu mesmo estou tratando a minha coluna ao passo no cavalo, ao passo, tá? E esse montar sem nada, só sem sela, só no pelo mesmo, faz esse acoplamento energético. Então, assim, eu queria deixar essa experiência para vocês, mais uma vez falando sobre coluna e dizendo o quão é importante que a coluna do nosso cavalo esteja saudável, não só para que a gente possa ter um ótimo rendimento no esporte, na corrida, no tambor, baliza,
na marcha, no enduro, cavalgada e qualquer prática no cavalo que a gente faça. A coluna é de suma importância e nos animais, principalmente, a gente falando do ponto de vista energético, dos animais que trabalham com terapias para o ser humano. A coluna é algo extremamente importante. Então, obrigado por aqueles que estiveram aqui. Lembrando que esse aviãozinho a gente manda para as pessoas que a gente só tocar no aviãozinho, que tu consegue mandar para pessoas conhecidas. Mandem para pessoas que vocês saibam que gostam de cavalo, que vão se interessar pelo assunto. Existe o coraçãozinho aí do lado que a gente toca e libera coraçãozinho no Instagram, vê que o assunto é interessante, que ele pode passar para outras pessoas. E a gente vai indo e amanhã às 7 da manhã a gente vai estar aqui de novo conversando. Vai ser o nosso 11º dia. Vão ser 21 dias de conversa de coluna. E se vocês tiverem algum tema, alguma coisa, um assunto que vocês gostariam de perguntar dentro desse tema, vocês mandem uma pergunta ou coloquem lá no post, tá bom, pessoal? Um beijo para todo mundo, obrigada pela companhia de vocês e até amanhã.